Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, internautas, membros da imprensa. Não vou entrar no mérito da questão a respeito da discussão do Concidade, mas quero fazer um meia-culpa. Quando nós discutimos esse projeto aqui, e eu até mencionei o artigo 13 da Lei 1681, que cria o novo Código de Zoneamento. A 1680 cria o Concidade, o 1681 cria a Lei de Zoneamento. E vocês se recordam que eu falei que pode uma zona pegar emprestado as características da outra e tal. E nessa discussão, nós sempre consideramos que o Concidade ele é consultivo e não deliberativo. E os membros do Concidade me mostraram uma situação aqui que não é bem assim. O artigo 12 desta lei, não obstante a lei do Concidade estabeleça que eles dão opiniões e tal, o artigo 12 da lei do zoneamento diz o seguinte: as delimitações das zonas poderão ser revistas e atualizadas, decorrido prazo nunca inferior a 1 ano, a contar da data de cada aprovação, ou seja, não pode ficar mudando o zoneamento o tempo todo, tem que ter pelo menos 1 ano entre cada um, sempre com a anuência do Conselho da Cidade. E aí eu fui no dicionário para ver o que significa anuência. É apenas ciência? Não, não é. É concordância. Não é apenas tomar conhecimento, e sim dar a concordância. Então, essa situação de dar apenas conhecimento a eles, não é bem assim. Termino a minha manifestação sobre isso aqui agora. Senhores vereadores, eu vou perguntar até para o vereador Godoy, que é advogado. Deve mexer mais com isso. O senhor viu o que foi publicado ontem no Diário Oficial da União, o decreto 8466, que foi publicado hoje, do Diário Oficial da União, que dispõe sobre a realização do exercício 2015, despesas inscritas em restos a pagar não processados? Alguém viu? Alguém viu a Lei 13.132, de 9 de maio de 2015, publicada no dia 10 de junho de 2015, no Diário Oficial da União, que autoriza a União a conceder subvenção econômica à modalidade de equalização de taxa de juros, blá, 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 blá? Ninguém viu? Alguém viu a Lei 13.106, que foi publicada dia 12 de março de 2015, e que transforma de contravenção penal em crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, mudando o estatuto da criança ou adolescente? Alguém viu? Essas leis não têm nada a ver. Eu só apenas quero mencionar o seguinte: ninguém vê o Diário Oficial da União, ninguém vê o Diário Oficial do Estado, ninguém vê os informativos municipais. E isto era assim antes de 2005, mais especificamente antes de 2006. Eu entrei em 2005. Naquela época, os informativos municipais tinham que ser publicados, no mínimo 1.000 exemplares, podendo ser encartados ou não. Na época do prefeito Silveira, não eram encartados. Quando assumimos a prefeitura, tinha fardos. O ex-secretário Orlando Rickel lembra. Fardos e fardos de informativos municipais, amarrados ainda, como vieram da gráfica e não foram distribuídos. Ninguém via. E aí nós resolvemos ampliar a divulgação disso, e com encarte. E aí fizemos a contratação, sem licitação, porque não existia condições de competição, da editora Gazeta do Norte, que fez também o encarte no jornal A Gazeta. Único jornal diário, e tinha que ser diário, porque as publicações do informativo municipal, hoje é pela internet, na época no papel, tinha que ser a qualquer dia. Nós vemos muito bem como as coisas acontecem aqui hoje. Aprova hoje com urgência pela Câmara para ser publicado amanhã para questão de prazo. Fizemos 9.000 exemplares, saía por edição. E eram todos encartados no jornal A Gazeta. Todo mundo lia. Todo mundo lia. O controle sobre os atos da administração pública eram eficazes, eficientes. Em publicidade, propaganda, eu gastei 1/3 do que o prefeito Silvio de Veiga gastava. Mas em atos legais, nós gastamos mais, mas, valores unitários menores, já vou entrar nesse mérito.
Em 2006, houve uma ação popular movida contra mim, contra o meu secretário de administração e contra o proprietário do jornal A Gazeta. Aliás, contra a editora Gazeta do Norte, que publica o jornal A Gazeta. Uma ação popular que pediu a anulação disso, porque era prejudicial, não sei o que, tal, e conseguiu uma liminar, suspendeu. Contratamos sem licitação na época, porque entendíamos que não existia condições de competição. Muito bem, rescindimos o contrato, fizemos uma licitação. Queriam uma licitação? Vamos fazer licitação. Só veio uma empresa, editora Gazeta do Norte, mesmo preço, contratamos. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública questionando esse segundo contrato. Esta segunda ação foi julgada antes. A ação civil pública foi julgada improcedente. Foi para recurso do Tribunal de Justiça e mantida em procedência. Não tinha problema nenhum. A primeira ação popular demorou mais porque houve uma perícia para verificar superfaturamento, essas coisas todas. Já estou terminando, senhor presidente. Pode concluir, vereador, pode concluir. Obrigado. Foi constatado que o valor unitário que nós pagávamos por informativo municipal com encarte, ou seja, ir direto na casa das pessoas, era mais barato do que a unidade de informativo municipal paga na gestão Silvio Drevik. Não estou dizendo que o prefeito Silvio Drevik fez superfaturamento, de forma nenhuma. Só estou mostrando que nós não fizemos. Essa ação popular foi julgada improcedente. Houve recurso, não pelo autor da ação, pelo Ministério Público, doutor Elaine. A ação foi julgada, foi mantida a decisão de primeiro grau, foi julgada improcedente. Acabou. Não. Em 2012, a promotora de justiça entrou com uma ação criminal. Já estava tudo resolvido, entrou com uma ação criminal. Fiz a defesa, juntei a perícia, apresentei tudo. O juiz absolveu sumariamente, porque entendi que estava tudo resolvido, não tinha superfaturamento, não tinha dolo, o serviço foi prestado. A promotora entrou com uma apelação criminal. Foi para o Tribunal de Justiça porque entendia que tinha que haver mais produções de provas. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça acatou e o processo foi reaberto para ouvir testemunhas e tudo tal. Semana passada teve audiência. Novo promotor de justiça manifestou-se nos seguintes termos. Me permite aqui rapidamente, senhor presidente. Se abrir agora, só falta não abrir agora. Aqui, não. Aqui. Comentaram. É que agora entrou um post aqui, mas eu já vou ler o que o Ministério Público falou nesta audiência semana passada. Abre aspas. Ministério Público, nas suas alegações finais. Abre aspas. Após a instrução do feito, não se vislumbra prova de dolo dos réus. Isto porque, na ocasião, apesar da inexigibilidade, havia necessidade de divulgação dos atos oficiais. Além disso, houve parecer favorável do setor jurídico da Prefeitura. Consta ainda dos autos a decisão da ação popular respectiva, assim como da ação civil pública, das quais se extrai improcedência. Isto porque não se verificou qualquer prejuízo ao erário ou superfaturamento. Fecha aspas. O juiz deu a decisão na hora e absolveu eu, meu ex-secretário de administração, e o diretor proprietário da editora Gazeta do Norte e do jornal A Gazeta. Tudo isso, correr para lá e para cá, para tentar remoer essa situação toda. Então, é mais uma ação que nós vencemos. Que bom, né, vereador Godoy, quando tem um promotor de bom senso? Parabéns, são raros, mas existem. Não são raros. Não são. Raros são aqueles que agem movidos por outros motivos que não o bom senso. Eu conheço muitos promotores que são de bom senso. É bom quando tem um promotor de bom senso. Ele mesmo pediu absolvição, verificou tudo isso. Eu só quero fazer essa menção, senhor presidente, porque, depois de tantos anos sendo achincalhado, ofendido, humilhado, agora a gente consegue dar a resposta à população. Muito obrigado. E desculpe o excesso de prazo. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na palavra livre, quero mais uma vez agradecer em nome dessa Casa de Leis a presença de todos que nos acompanharam.
com suas presenças, que nos acompanharam pela internet. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e trabalho dos senhores vereadores, convoco-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 15 de junho, às 19 horas. Encerro essa, agradecendo a presença de todos os senhores. Está encerrada a sessão.